Minha saudação, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, que compõe o trio de ouro. Nossa saudação a todos os ouvintes, telespectadores e também aos nossos companheiros ministeriais, que participam conosco do programa Teus Altares, pela 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, que vai ao ar segunda, terça e quarta, às 18 horas, também via Instagram, Facebook, YouTube. Nós hoje entraremos na parte 2 do discipulado, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E na parte 1 deste módulo, nós pegamos o versículo que fica em Malaquias 3,18, e hoje retornaremos a ele. Diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Na hora que nós encerramos a parte 1, eu fui muito enfático em dizer: já é hora de Deus levantar os seus escolhidos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E falei, a pergunta que eu preciso fazer é: eu ando dentro da igreja, se eu professo a fé, se eu digo que sou cristão, cristã, qual a diferença que eu estou fazendo? E aí, já entrando na parte 2 agora, quando eu entro num ambiente que ninguém me conhece, alguém nota a diferença em mim? Alguém nota a diferença em você? Você sai da sua cidade, do seu bairro, e vai para outra cidade, para um bairro diferente, e chega numa loja. Alguém chega para você e diz: você é diferente? Eu vejo no seu jeito de andar. Existe brilho em você? Existe unção em você? Existe graça em você? Será que você tem sido esse homem e essa mulher diferente? E, diz a palavra, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença entre o justo e vereis a diferença entre o ímpio. Vocês irão distinguir, vocês irão notar a diferença. E aqui eu já aprendo algo muito importante. Ele é diferente, por quê, pastor? Em que esse homem é diferente? Ele é diferente na maneira de falar. A forma como ele fala chama atenção. O tom da sua voz chama atenção, não tem acidez. Ele é diferente em diversos aspectos. Mas eu quero aqui nesse discipulado elencar alguns. Ele é diferente na forma de falar. Ele é diferente na forma de agir. De tal forma que eu chego até a dizer que são de Deus apenas aqueles que são diferentes. E escute, os que são de Deus são diferentes. Então, existe uma verdade muito implícita neste texto. Aqueles que são de Deus, eles são diferentes. Se eu não estou fazendo diferença nenhuma, é porque ainda não sou de Deus. Não é não é isso que a Bíblia está dizendo? E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, se ninguém está notando que eu sou diferente, é porque Deus ainda não está na minha vida. É porque ainda a transformação do Espírito Santo não causou impacto em mim. Esta é a grande verdade. Então, ele é diferente na maneira de agir, de caminhar, ele é diferente de diversas formas na maneira de se comunicar. Por que ele é diferente? Se ele é diferente em diversas coisas, este homem, esta mulher, é diferente de toda a multidão. Olha, ele tem brilho. Ele tem o brilho do Espírito Santo. Ele não é apagado. Ele não é sem vida. Quando se olha para ele, ele brilha. Ele tem o brilho do Espírito Santo na vida dele. O brilho do Espírito Santo na face. E é por isso que nós notamos que ele é diferente. Enquanto muitos
têm seus rostos apagados, enquanto muitos têm seus rostos apáticos, quando ele aparece, ele brilha. O seu rosto brilha, a sua face brilha por causa da presença de Deus. Ele tem unção proveniente do Espírito Santo. Quando ele fala, os corações ardem, os corações são tocados. Lembra de Jesus, quando ele caminhava o caminho de Emaús, depois que ele despede dos discípulos, e eles dizem, os discípulos, mas não ardia no nosso coração quando ele falava conosco? A sua voz tem unção, a sua voz não é ácida, a sua voz toca corações, porque a voz dele tem unção. Ele é ungido de Deus, e é por isso que ele é diferente. Ele tem a presença poderosa do Espírito Santo na vida dele. Ele não é um homem vazio, ele não é uma mulher vazia, ele é portador da presença do Espírito. Olha só a diferença. Dentro dele habita a plenitude de Deus. Dentro dele habita o Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele é diferente. Esta geração é uma geração de ansiedade. Está precisando de homens e mulheres verdadeiros servos de Deus, que são exemplos, que refletem a glória de Deus, de maneira que as pessoas aí fora possam dizer, eu quero ser igual àquela mulher, eu quero ser igual àquele homem. E é por isso que a gente precisa entender qual a diferença que você está fazendo no mundo, qual a diferença que você está fazendo no seu local de trabalho, qual a diferença que você está fazendo na sua faculdade, qual a diferença que você está fazendo nas ruas, no comércio em que você faz suas compras. Qual a diferença, se é que existe diferença em você? Se é que o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. E é justamente pela presença do Espírito Santo que eu me torno diferente. É este Espírito que me transforma, é este Espírito que chega a colocar luz na minha face e faz o meu rosto brilhar. O que faz com os meus olhos, os teus olhos brilharem. E é isto que nós precisamos entender. Um dos pregadores do tempo da Reforma, talvez Moody, não lembro, mas deve ser Moody, ele dizia, pregue a palavra e, se preciso for, use as palavras. Pregue o Evangelho e, se preciso for, use as palavras. Ele estava querendo dizer, pregue o Evangelho com o seu estilo de vida. Pregue o Evangelho com a sua maneira de viver. Pregue o Evangelho com a sua maneira de andar, com a sua maneira de falar, com o seu testemunho, com o seu andar, com o seu caminhar. E você não vai precisar sair aí dizendo, ei, venha para a igreja, venha para a igreja. As pessoas olharão para você e irão ver na sua vida a verdadeira pregação do Evangelho na sua vida. Nós somos a Bíblia que o povo lê. E é sobre isso que eu estou falando. Sobre pessoas que são exemplos de cristãos, exemplos de servos de Deus, pessoas que refletem a glória de Deus por onde elas passam. E escute, pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, pessoas que têm o cheiro de Deus. Sabe aquele perfume que quando a pessoa passa e você já logo fala, esta pessoa está perfumada. A pessoa passa perto de você e você já sente aquele perfume gostoso. É este perfume, o perfume de Deus em nós, que onde a gente passa, as pessoas sentem este perfume, o bom perfume de Cristo. Você vai ter as marcas de Cristo. Aquele que serve a Deus vai ser a diferença, você vai ser diferente. Olha, por hoje, nós ficaremos ainda por aqui. A minha esperança é que você tenha ficado com um gostinho de quero mais. E até a parte 3 desse discipulado, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Até lá, com carinho.
Desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos nada valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar teu amor, como a chuva cai do céu, dando a vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tantos sonhos nada valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar teu amor, como a chuva cai do céu, dando a vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Como a chuva cai do céu, dando a vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor.